graça, cheio de conhecimento, de entendimento, porque se ele tem todas essas coisas, aleluia, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Uma coisa que as pessoas perdem muito, às vezes, é o conhecimento. Por isso, Oséias, capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver ali uma coisa, Oséias 4, 6, que nós vemos que o próprio Deus falou para aleluia, a igreja, ali em Oséias, através do profeta Oséias, que a igreja tinha perdeu muitas bênçãos de Deus, porque não tinha conhecimento. E pereceram, né? Então hoje nós precisamos ter mais conhecimento, mais entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, né? Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. E nós sabemos que nós estamos num dia que nós precisamos estar ligados, estar atentos, porque as pessoas hoje ainda continuam com esse negócio de a epidemia acabou, está diminuindo, e essas coisas, e as pessoas, Oséias 4, versículo 6, aleluia, e nós vemos que as pessoas não vê a hora de correr para a praia, não vê a hora de ir para o lazer, não vê a hora dos campos de futebol ficar cheio de novo, aleluia. E muitas vezes eles não estão atentando que Deus permitiu essas coisas para que a palavra se cumpra e para despertar o seu povo, que é o primeiro lugar, que é o seu próprio povo, para a oração, para o compromisso, aleluia, para com Ele. Sinais da volta de Deus, amém, irmão? É evidente, a tribulação, são sinais, os bramidos dos mares, e aí se nós não orarmos, se nós não ficarmos ligados, a gente não consegue vencer, porque o próprio Deus, Ele falou, aquele que perseverar até o fim, será salvo, aleluia? Então a perseverança é muito importante, por isso que Oséias, ele fala no capítulo 4, versículo 6, aleluia? O Senhor fala sobre essa daqui, mas você conseguir para mim, por gentileza, e nós vamos ser breve na palavra. Eu só vou entregar o que Deus tem, né, nesta noite, aleluia. Você vê que algumas pessoas começaram a vir nos cultos de terça-feira, começamos a orar, começamos a abençoar, a prosperidade chegou, as portas se abriu, aleluia, a gente já não se vê mais. Por quê? Porque as pessoas não entendem que as portas se abriu porque Ele fez a vontade de Deus, aleluia. E quem faz a vontade de Deus, as portas sempre estarão abertas na hora certa, aleluia, porque é promessa. Por isso que diz assim no versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigarei pelo seu procedimento, e darei o pago das suas obras. Então você viu que o sacerdote, ele era um instrumento de Deus, que o qual Deus estava, aleluia, cobrando dele, cobrando que ele, aleluia, tivesse mais conhecimento de Deus, conhecimento das vontades de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, aleluia. Por quê, irmão? Porque o sacerdote é o primeiro que Deus vai cobrar. O sacerdote da igreja é o primeiro que Deus vai chamar, aleluia, para a cobrança. Eu não estou ligando, não. Então fecha e abre de novo, senão então deixa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o sacerdote, ele é incumbido de ensinar a palavra, de orar pela igreja, de oferecer sacrifício na casa do Senhor, aleluia, pelos povos. Agora, você vê, nós estamos vendo as mensagens, as coisas que estão sendo pregadas, as pessoas estão mostrando só montes de sal grosso, pessoas só comem magre, enchendo, R$1.000 a excursão para lá, mostrando, sobe no monte tal, mas vai tal, irmãos, o evangelho de produto, amém, irmão? Estão oferecendo ao povo aquilo que o povo tudo quer, amém, irmão?
Amém? Coisa dessa terra, coisas, aleluia, vaidades, cada um tem que prosperar mais, cada um tem que ser mais rico do que o outro, cada um tem que ser mais bonito do que o outro, aleluia. E muitas vezes esquecendo, aleluia, dos princípios do oráculo de Deus. Porque certamente o Senhor disse para pregar o reino dos céus, aleluia, e não o reino da terra. Porque na terra a gente vamos precisar dessas coisas, mas Ele vai acrescentar todas elas, aleluia. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando o sacerdote sai fora do conhecimento, da direção de Deus, a igreja não ora mais. A igreja não vem dobrar orações porque precisa ter uma ligação com Deus, porque ama Deus, porque Deus é o Senhor da vida dele, aleluia, porque ele vem para conhecer mais a Deus, ter mais conhecimento de Deus, aleluia. E certamente o sacerdote aqui percebeu, aleluia, que o povo, aleluia, estava engolindo, o povo estava aceitando, aleluia, tudo o que estava fazendo, aleluia. E não levantava, aleluia, o ensinamento da palavra do Senhor. E certamente hoje a gente percebe, eu vejo às vezes aquele homem de Deus com uma aparência bonita, com o cabelo tal, você olha assim, aleluia, e o Espírito Santo fala, Satanás puro, aleluia. Por quê? Porque ele vem com a palavra de Deus, mas ele vem com a palavra distorcida. Ele distorce a verdade de Deus. Ele não ensina a igreja a converter a Deus, a igreja a aceitar um Salvador, a igreja viver a doutrina dele, a igreja renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar às coisas que estão nesse mundo. E muitas vezes a palavra de Deus acaba ficando em vão, porque está escrito na palavra de Deus, não amai o mundo e nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que a ser abençoado é ter carro bom, ter casa boa, ter viagens, tanto carro, mais uma empresa, mais duas, mais três. Aleluia. Esse é o evangelho que está sendo anunciado. E por isso Deus vai cobrar naquele dia desses pastores, dos sacerdotes, aleluia. Porque o povo está sendo enganado, aleluia. E o povo vai acabar perecendo, aleluia, e Deus vai cobrar, aleluia, naquele dia. Então por isso que ele diz aqui, versículo 6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais esses se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentarão-se do pecado do meu povo e da maldade dele, e tem desejo ardente. Então você viu? Então o povo no pecado, o povo na idolatria, o povo buscando essas coisas, aleluia, o que está acontecendo, aleluia, então Deus vai cobrar. Por quê? Porque ele está na linha de frente. Ele foi ser chamado para ensinar a igreja. E a palavra de Deus diz que o conhecimento deve se buscar na boca do sacerdote. E muitas vezes as pessoas também aceitam mais o falso profeta do que o verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta vai dizer para ele, irmão, é casa de oração. Você veio para dobrar o seu joelho, primeiramente, arrepender dos seus pecados, arrepender das suas vaidades. E outra coisa, quando você for curado, não volta mais para o pecado, não volta mais para a idolatria, não volta mais para essas coisas desse mundo, aleluia. Porque certamente as pessoas vêm e ainda são curadas, muitas vezes são perdoadas, mas continua naquela prática, aleluia. E aí fica pior ainda a vida da pessoa. Porque mais cedo ou mais tarde o pecado dele vai ser evidente. Por quê? Porque ele foi muitas vezes enganado por causa do seu próprio coração. O seu coração, o seu entendimento, aquilo que aprendeu, levou ele, aleluia, para longe de Deus. E muitas vezes dentro da igreja. Aí ele vai reclamar que foi na igreja, que ouviu um pastor que prega duro,
o pastor que cobra, o pastor que exorta, o pastor que chama dele atenção. Ah, porque você não veio orar no culto, porque você não tem mais compromisso com a palavra, porque você não renuncia mais às suas vaidades, aleluia. E muitas vezes isso para as pessoas parece que é pegar no pé da pessoa. Eu tinha uma pregação qual Deus me colocou lá, a mulher falou, eu não vou muito com esse pastor, porque ele pega muito no meu pé. E eu não vou na igreja dele, porque ele pega no pé demais. E aí eu falei, tá bom. Ela não quer que eu pegue no pé dela. Por quê? Pegar no pé dela e dizer, agora você é crente, aceitou Jesus, aceitou o Senhor, agora se você tem o Espírito Santo, agora o Espírito Santo é o consumador da sua fé, o Espírito Santo é quem dirige os seus passos, é o Espírito Santo quem vai levar você à santificação, ao convencimento do pecado, aleluia. E por isso é pegar no pé dela, aleluia. E aí eu encontrei com ela esses tempos atrás, está toda marubenta, toda derrotada, aleluia, com a Bíblia na mão, aleluia. E ainda continua dizendo que é da dominação tal, que é da igreja tal, da instituição tal, aleluia. E outros eu encontro, ele fala, nossa, como eu prosperei, ó, como eu tenho mais essa empresa, tenho mais isso, tenho mais aquilo. E aí eu falo para ele, mas e aí, como é que está a sua vida com Jesus? Porque não quer dizer que você tem essa empresa, essas coisas, que você conseguiu e alcançou essas coisas, quer dizer que Jesus é glorificado na sua vida. Aleluia? Às vezes não é, não. Porque certamente o que está sendo apresentado para você é alguma coisa o qual o diabo não vai intervir. Aleluia? Quando uma pessoa vem numa igreja para buscar bens materiais, quando ele vem para buscar coisas da terra, coisas terrenas, o diabo nunca vai intervir. O diabo só vai tentar intervir, só vai tentar pará-lo, só vai ser inimigo dele quando ele estiver edificado na verdade de Deus. E quando ele viver a palavra de Deus, e o foco dele for o reino dos céus, morar na eternidade com Deus, aí sim, aí ele tem um inimigo. Então por isso Deus estava cobrando, e Deus estava trazendo para ele, dizendo, sacerdote, você é culpado, por isso sua família vai perecer. E outra coisa, eu vou cobrar, aleluia, isso de ti. E certamente, tanto o povo, aleluia, também, aleluia, depois serão cobrados. Por quê? Porque o próprio povo gosta disso. Você viu uma pessoa, ela chegou aqui e disse para mim, tem uma revelação de Deus? Eu falei, tem, mas a senhora está preparada para as revelações de Deus? Aí eu peguei e falei para ela, olha, você quer ouvir o que Deus tem? A senhora é uma testa dura. E o seu nervo é como tendão de ferro. E a senhora é dura serviço, aleluia, da presença de Deus, aleluia. E por isso Deus está falando, a senhora sair por essa porta, voltar na congregação que a senhora está, dobrar o seu joelho e mudar de vida, aleluia. Porque a senhora está correndo um sério risco, aleluia, de um dia, aleluia, ir para juízo diante de Deus, aleluia. Por quê? Porque ele fala com você e você não ouve. Ele te ensina, você não aceita o ensinamento. Ele te direciona e você não quer aceitar. Ele quer te conduzir, mas você não quer a sua condução. Então, ele, na verdade, não está agradando de você. Isaías 48, abre lá para você ver. Isaías 48, o Senhor cobrou. Versículo 1. E Deus então estava dizendo que eles estavam errando, eles estavam perecendo, porque faltava alguma coisa. Agora ela não era uma crente, uma igreja, uma denominação. O que ela queria ouvir? Queria ouvir as profecias que as pessoas estão dizendo. Deus está te abençoando, Deus é contigo, varão, Deus é contigo, varoa. Para Deus ser como uma pessoa, a pessoa tem que obedecer a sua palavra. Tem que viver com fidelidade, a pessoa tem que ter o espírito dele e outra coisa. Aquela pessoa tem que andar, aleluia, no seu altar, tem que andar, aleluia, em santidade, aleluia, tem que andar em comunhão, aleluia, tem que andar na renúncia, aleluia. Deus não anda com qualquer um. Deus pode salvar qualquer um, pode. Deus pode enviar a palavra a qualquer um, pode. Mas andar com qualquer um, ele não anda. Como que Deus é contigo se você, aleluia, não tem compromisso nem com o altar dele, nem com o dízimo, com a oferta, não obedece pastor, aleluia? E aí, como que Deus está contigo? Alguma coisa está errada. Mas lá na congregação que eu vou, ele diz que Deus é comigo.
comigo, que Deus está comigo. Eu falo, olha, pode ter certeza, se é o Espírito de Deus, não ia falar uma coisa dessa. Porque ele certamente, ele é Espírito de verdade. Ele ia dizer, para Deus ser contigo, você tem que obedecer a Deus, aceitar as coisas de Deus, renunciar ao mundo e agora viver diante dele para que ele seja contigo. Senão ele não é não. Então aqui Isaías 41, versículo 1 diz, ouve isto, casa de Jacó, que vós chamais pelo meu nome, de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo meu nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. Então você viu? Então falar o nome do Senhor, hoje eu escuto todo mundo. Nós estávamos vendo esse dia, teve um falecimento, a pessoa faleceu e mandou um versículo da Bíblia, um versículo lindo mesmo, que é a palavra de Deus, mandando, falando, isso aqui. Mas a pessoa nunca vem no culto, a pessoa não ora no altar, não obedece nenhum pastor, não aceita os princípios do oráculo de Deus. E aí? Aleluia? E ainda está dizendo que está com Deus, irmão, que Deus está com ele. Aleluia, usando aquele versículo daquela palavra de Deus. Aleluia. Então muitas vezes está usando o nome do Senhor, um versículo da Bíblia, uma palavra de Deus, mas isso não quer dizer que Deus está com aquela pessoa, porque está usando o nome dele, mas não está andando em justiça e em verdade. Por isso que ele falou, é o povo de Judá, é o meu povo que está falando o meu nome, que está clamando o meu nome, está dizendo o meu nome, mas não em espírito, em justiça e em verdade. Então por isso, gente, nós temos que acordar com a igreja. Ah, pastor, mas sua igreja tem 2 pessoas. Irmão, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então muitas pessoas entram, que não vi um dia aqui, eu vejo, por exemplo, aqui mesmo, e para um monte de irmãos, tudo aqui na mão. Quando viu eu orando um período de tempo, que eu oro 2, 3 horas, eu orei umas 4 vezes já hoje, e vou orar mais ali depois, vou fazer alguma coisa daqui a pouco e vou voltar a orar. E trabalhando, fazendo as coisas, limpando tudo, tudo trabalhando. E aí, irmão? Aí quando viu que eu tive um período a mais de oração, eles pegaram a Bíblia e foram saindo tudo de fininho. Por que eles querem? Eles querem a casa de Deus, eles querem chegar já cantar, quer chegar a fazer o louvor, quer chegar já pegar o negócio, mandar o mensário, colocar o som para tocar. Mas peraí, eu não conheço nenhum deles, não conheço a vida deles, não sei como é que eles estão. E eles usam aquele versículo, está escrito, quem tem fogo louvai o Senhor. Mas temos que tomar cuidado, e está escrito, mas a Bíblia fala, louvai o Senhor, mas em santidade, em comunhão, em verdade, irmão. E muitas vezes, todos estão sendo enganados. Quantos você encontra aí louvando o Senhor no terreiro espírita? Aleluia? Muitas vezes, tanta pessoa vivendo idolatria e cantar, louvai ao Senhor, Deus está aqui, né? Eles não sabem quem é, irmão. Aleluia? Aleluia? E muitas vezes nós, como servos de Deus, nós não podemos iludir com coisas não, porque Deus tem a sua palavra, tem os seus mandamentos, tem quem Ele coloca na incumbência, na responsabilidade, tem a igreja que Ele quer, uma igreja acordada, uma igreja desperta, atenta, aleluia, às coisas dEle. Ele não quer ter um povo, aleluia, que é, como a Bíblia chama, negligente, um povo insensato. Um povo que muitas vezes os pastores chegam com vida, vão para a minha igreja, canta lá, toca lá. Aí os pastores querem levar ele para a igreja dele, aí então dá aquele monte de oportunidade, oferece um cargo, faz tantas coisas. Eu falei para muitos, vai para lá logo, aleluia, antes, aleluia, que Jesus volta, aleluia, e você, aleluia, vai ser consumido no fogo do inferno. Porque se você ficar aqui, diante do altar de Deus, diante da verdade de Deus, não vai ser assim, aleluia. Para você falar o nome de Deus, para você viver diante dele, você tem que ter compromisso com todas as coisas com Deus. Você tem que praticar toda a sua palavra, viver a sua palavra. E outra coisa, tem que agora renunciar, tem que ser lavado e remido, regenerado, tem que deixar mentira, tem que deixar vaidade, tem que deixar o engano. E outra coisa, não pode deixar que a corrupção corrompa o seu coração. Aleluia. Por quê? Porque hoje veio um oferecendo um tanto, amanhã vai aparecer outro oferecendo um pouco mais. Por isso que um dia eu cheguei e falei para um obreiro
né? Não está mais conosco. Mas eu disse assim, se alguém te oferecer muito mais, melhor que isso, e começar a oferecer coisa grande, e a coisa está maravilhosa, aleluia, para você, cuidado com isso. Porque quando alguém oferece alguma coisa e você vai, chegar lá, o outro vai oferecer mais, vai chegar um tempo que você está com o coração corrupto, aleluia? Porque está com malícia no coração, está com interesse na casa de Deus, aleluia? Aí eu falei para ele, falei, irmão, seja fiel, seja pouco, seja muito, seja quanto nós tivermos, aprenda a ser fiel a Deus, no pouco, no muito Ele te colocará, porque Deus não é Deus de engano. Eu falei para uma vez uma pessoa, anda todas as igrejas do estado de São Paulo, Campinas, no Brasil, se você achar alguém que orou todos os dias, vai todos os dias por você, dia e noite orando, e toda hora fazendo campanha para ter a sua família, tudo converteu, todo aí você volta aqui, e eles andaram por aí já mais de 40 e não acharam. E um dia tiveram um problema, o demônio pegou a mulher, separou, destruiu o casamento, e eles vieram, encostaram o carro aqui, e nós começamos a orar, os demônios manifestou aí, pegou na garganta dela e foi aquele recomeço. E eu peguei e disse para ele, irmão, eu quero ter muitos obreiros, eu quero ter muitos membros nessa casa, eu quero que a igreja cresça, mas o que adianta nós crescer 30, 40 pessoas, um monte de pessoas, aleluia, que certamente não consegue agradar a Deus, não consegue ouvir, aleluia, não consegue, aleluia, atender, aleluia, ao princípio do oráculo de Deus e viver como Deus quer, aleluia. Aí pronto, Deus vai cobrar eu se eu não ensinar a verdade, não falar a verdade, mesmo sendo duro, rígido às vezes, e depois vai cobrar dele, aleluia, também. Então os dois vai perecer, tanto o sacerdote como o povo. Agora o povo tem a incumbência, aleluia, de pelo menos ser sincero com Deus, aleluia. Dizer para Deus, olha, eu não estou vivendo como o Senhor quer, minha vida não está de acordo, eu não entendi bem as coisas, e começar a buscar em oração, aleluia, conhecimento, entendimento. Quando Deus falar, ele examina a Escritura, ele começa a observar, aleluia, a palavra da verdade de Deus, aleluia, e ele vai perceber que em João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia. Então por isso que ele continua no 2, da santa cidade toma o nome, aleluia, tome o nome e se firma sobre o teu Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou as a minha boca e a fiz ouvir. De repente agi e ela se cumpriu, porque eu sabia que era obstinado tu servis um tendão de ferro e tem a testa de bronze. Então é isso. Então aquela mulher, ela falou para mim, não é assim, eu comprei numa igreja tal, não sei o que, eu sou obreira lá e tal. Aí eu falei, mas então, a senhora veio ouvir Deus. Não tinha nem lido esse versículo na Bíblia, não tinha nada, eu estava direto ouvindo de Deus e falando com ela, e falei para ela que ela, aleluia, não estava em espírito e verdade, ela não estava, aleluia, firmada em Deus, aleluia, que firmar em Deus é você estar na prática da palavra dele, da verdade dele, e por isso nós tivemos, aleluia, que falar para ela, que Deus falou para ela, que não entrava nada na mente dela, não entrava nada no coração dela, não entrava nada no coração dele. Mas eu estava falando que era uma mulher, dando um exemplo. Isso não é para degradar as pessoas, é a verdade de Deus, irmão. Um dia chegou uma mulher aqui e ela estava com uma oferta de R$700, dono de uma grande loja, sempre aparece. E a mulher, ela foi abençoada aqui, nós oramos por ela. Era uma mulher boa, grande, né? Tinha os seus carrão aí, suas casas. E ela também era patroa, e aí tinha essa que trabalhava para outra. E ela veio aqui, nós orou, deu seminário, trouxe o marido de volta, e foi aqui com a outra, e a empregada da outra veio. E a empregada da outra era crente, e começou a puxar minha camisa e dizer para mim, cuidado, não fala muito essas coisas, porque ela está com dinheiro, né? Ela está com R$700 para dar de oferta na igreja. Então não fala essas coisas para ela não. Aí eu peguei e falei para ela, a senhora veio aqui por quê?
Aí eu vim aqui porque eu quero que Deus abençoe a minha empresa, abençoe o meu trabalho. Aí eu peguei e falei para ela, não, Deus não vai abençoar a senhora. Não vai abençoar porque a senhora maltrata a sua filha, maltrata os seus funcionários. Aí a senhora nunca se rende a ele, a senhora nunca dá ouvido quando ele fala, nunca procura examinar a sua palavra. Aí parece que não tem interesse por ele não vai abençoar não. Não vai, porque a senhora está maltratando, a senhora não paga direito os funcionários, tinha muito dinheiro, mas ficava economizando, na sua empresa, nos seus funcionários, tentando ganhar mais lucro, E por isso, Deus não viu nenhuma boa obra dela. Nunca pegou o dinheiro dela e investiu numa ONG aí, do povo está doente no câncer, e aleluia, amém? Chegar numa favela e fazer um almoço para o povo lá, aleluia, e dar comida para os famintos. Nunca fez essas coisas. Nunca abriu a porta da casa dela para pegar todas as roupas que ela tem lá, aquele monte que nem usa, para investir os pobres, aleluia. E tudo isso ela não fez. E quando eu falei com ela essas coisas, o que aconteceu? Ela começou a chorar. E a outra puxou. Aí bateu sapatinho e tal. E falou, não é assim. E virou e foi embora. E quando ela virou e foi embora, eu falei, Senhor, falei que o Senhor mandou. Falei com jeito, falei com amor. Aleluia, eu não queria ouvir a Deus, eu só vou abençoar por causa disso. Porque a senhora maltrata, a senhora não faz boas obras, a senhora tem o coração do dinheiro. E aí Deus poderia colocar ela lá embaixo mesmo, que era o lugar dela. E aí? Ela era trabalhadeira, era, uma empresária era, mas o caráter, o coração dela, eu não poderia agradar a Deus, por causa das suas obras. E aí ela foi embora. Demorou uns dias para encurtar. Ela voltou sozinha, só que voltou com 500 pratas. E aí entrou com 500 reais e entregou e falou, você tinha razão, eu fui para minha casa, chorei tanto, eu não tenho sido justo com meus funcionários, eu não tenho sido justo com a minha filha, eu mantenho ela como uma prisioneira, não dou liberdade para ela, assim, não é liberdade para pecar, não é isso, a mãe tem que acompanhar, tem que auxiliar mesmo para que cresce, mas ela, sabe, ela só vivia para a empresa, para essas coisas, era uma luxúria terrível. E quando fazia os eventos, ela se apresentava como uma empresária tal, era dona de uma fábrica de óculos em Campina Grande, eu ia te não, nem vou falar. Aí o que acontece? E aí, ela depois veio chorando e entregou os 500 reais na minha mão e disse, ora por mim agora, porque eu entendi a palavra, você falou a verdade, eu fui embora chorando, porque eu estava arrependida de todas as coisas que eu fazia em casa, eu quebrava o portão às vezes, e queria que as pessoas chegassem na empresa, o funcionário abriu o portão logo, se não abria eu já despedia, não dava oportunidade para ninguém, e nem estendia a mão para ninguém. Se alguém vinha pedir uma oferta, uma ajuda, um mendigo na porta, ela mandava chamar a polícia e mandava prender. Então certamente ela estava perdendo as bênçãos de Deus, e ela não poderia ter as bênçãos de Deus. E hoje não, irmão. Você encontra que aquela mulher está só tomando, bebendo, idolatria, fazendo uma culpa. E você pode passar lá agora, você vê todas as imagens dela lá, aleluia, soltando rojão em cima da igreja, aleluia. E aí, você ouve falar para a pessoa, você está muito abençoado a sua casa. Tem cerveja à vontade, olha o churrasco, olha quanta imagem de idolatria, aleluia. E ela diz que ela é de Jesus, aleluia. Só que um dia ela deparou comigo, amigo. E quando ela deparou comigo, ela ia dizer, nossa, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é isso aqui. Eu falei, mas então, por que então se ele é tão maravilhoso, a senhora não vai no culto na casa dele? Por que a senhora não dá os dízimos na casa dele? Por que a senhora não renuncia toda essa idolatria, esses deuses que a senhora tem aí, está aí, tudo embaixo do seu pé de mexeriqueira, aleluia, e aceita verdadeiramente e lança fora todos esses deuses, aleluia? Aí sim, aí a senhora pode, aleluia, falar que Jesus é maravilhoso, que Jesus é bom, que Jesus é isso, porque não vai adiantar nada só falando todas essas coisas, porque da boca para fora, aleluia, irmão? E o coração está longe. Então Deus sempre chama a atenção. É que nem nós viemos aqui por quê? Mas eu vou lá porque o sofrimento é grande. Eu preciso dele. Não tem importância, não é ter pecado. Porque ele mesmo diz,
vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu aliviarei. Mas ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E quando viemos aqui hoje, para quê, irmão? Nós viemos aqui porque Deus tem uma palavra para o nosso coração, para nos chamar, para nos confrontar, para chamar nós para um compromisso, para nós vivermos diante dele, para nós sermos, aleluia, feito justiça em Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Aí pode ter certeza que as coisas mudam. Por quê? Porque não adianta nós vir com aquela oferta, vir com aquele louvor vedado, vir com aquelas coisas, querendo, pensando que um dia até chegou aqui com o dízimo na igreja, e colocou o dízimo aqui, só porque a igreja é poucas pessoas, pouco dizimista, e ele fez pouco caos. Só porque ele fez pouco caos no altar de Deus, eu falei para ele, ó, Deus não se agradou. Chamei ele, acabou de sair, falou, volta aqui. Deus não se agradou do seu dízimo. E a partir de hoje, você vai ter que chorar muito, você vai ter que se humilhar muito, pedir perdão a Deus, de uma forma que você oferece dízimo a Deus, as suas ofertas. E aí outra coisa, eu vou explicar outra coisa para você. E você pode mudar em todas as igrejas de Campinas, do Brasil, você pode pôr a ordem na chama, não é? Se não foi Deus que falou aqui, através da minha boca, que está dizendo, aleluia, você pode ir no bispo tal, pode dizer quem, tal, isso, aquilo, que ninguém poderá intervir, aleluia. Por quê? Porque o seu negócio agora é com Deus, aleluia. Eu sou apenas profeta, sou apenas servos, sou apenas boca de Deus, que tenho que falar a verdade, tenho que ensinar a verdade, tenho que viver a verdade, porque eu sei a quem eu vou ter que dar conta, aleluia. Então ela não afirmava sobre o seu Deus, não queria ouvir o que Deus falava, não queria aceitar, não queria fazer nada para Deus como Deus queria. Por isso que ele diz aqui no versículo 3, do 4, porque eu sabias que era obstinado a tua serviço, e um tendão de ferro, e tem na testa de bronze. O que é isso? Uma pessoa dura, não entra nada na mente dele. Às vezes ele pode ouvir mensagem, aleluia, e ouvir o dia inteiro palavra, mas não entra na mente. Aí o que aconteceu? Aí ela continuou nessa igreja, veio uma outra e disse, olha, seu filho, Deus deu um sinal, trouxe seu marido, saiu daquelas coisas e veio para a igreja. Agora você arrumou um trabalho. Aí ela arrumou um trabalho, nunca mais quis vir na igreja. Aí falou que foi para essa igreja. Que quando ela chegou nessa igreja, o que aconteceu? Essa mulher que Deus falou esse dia para ela, aleluia, foi embora com o marido dela. E foi morar em frente da casa dela ainda. E é obreiro até hoje na igreja. Você encontra eles, com a Bíblia na mão, são obreiros. Aleluia. São obreiros da iniquidade, irmão. Não são obreiros verdadeiros de Deus. Porque certamente aquela pessoa, aleluia, está sendo enganada diante do altar de Deus. E um dia, aleluia, se aquela pessoa não acordar para aquilo, aleluia, porque o coração está obstinado para aquilo. Aquela pessoa acha que aquilo está certa daquela forma, daquele jeito, e nada muda ela, você desse jeito, eu, você desse jeito, ou ele, ou ela, aleluia. Aí então ele arruma problema com Deus. Algumas vezes vai chamar para a mudança, vai chamar para o compromisso, vai chamar para mudar de vida, para ser mais responsável, mais obediente, e aí se acatar, certamente, aleluia, as coisas mudam. Então por isso que ele continua falando no 4, porque eu sabia que era destinado a todo serviço, quer dizer, Deus conhece a pessoa, sabia que era destinado a todo serviço, e tem um tendão de ferro, e tem a testa de bronze. Por isso, todos anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesse o meu Deus fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e fundição as ordenaram. Então Deus faz e fala e assume o que ele fala. Aleluia. Ele não deixa que o outro, aleluia, amém, seja, aleluia, ou glorificado no lugar dele, ou mesmo, aleluia, outro toma o nome que fez. Então por isso que ele faz e assina. Teve um homem que eu orei por ele várias vezes de câncer. Ele foi curado com azeite, a esposa, ela deu uma oferta aqui para a igreja, ela tinha um mercado, aí ele morreu. Só que eu fui lá, ela pediu para orar. Quando eu fui orar, eu falei, não, Deus não vai curar. E aí chamei ela e falei, por quê? Porque toda vez que eu oro, Deus cura e faz essas coisas, você até deu uma oferta para a igreja, amém?
Mas depois vocês compram cesta básica para aquelas igrejas em cima, aleluia, católica, e ainda vai lá ainda para a Aparecida do Norte, aleluia, carregando escultura de imagem, aleluia, e vai lá e enche lá, aleluia, e o nome do Deus e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. E por isso vai morrer desse jeito, aleluia, porque ele não vai curar. Agora, você imagina quem tem a coragem de falar isso para uma pessoa, não é verdade? Mas o profeta de Deus, o servo de Deus, com jeitinho, com forma, não foi seco assim, não falei. Eu preparei ela para poder falar. Porque senão vai estar antes do tempo também, antes de morrer. Mas não, por quê? Porque toda vez que Deus curava, toda vez que Deus fazia, aquela pessoa corre para pagar a promessa. Aleluia? Aí faz um tanto, vai até de joelho, aleluia, andando daqui em Pirapora para pagar joelho, promessa. Quantos chegaram aqui, você viu quadro de emprego, você viu a cura, você viu que alguns teve empregado, está perdendo o emprego, está voltando. Por quê? Porque com medo de perder o emprego. Aí vem esses dias, como não perdeu o emprego, para ver a pessoa já começa a afastar da igreja de novo. Por quê? Porque eu cheguei e disse, falei, ele vai dar um emprego, vai fazer tudo para você, depois ele vai dizer para você, agora reconheça que eu te dei. Reconheça que foi a obra das minhas mãos. Reconheça que foi eu que abri porta para você. Aí então, se você reconhecer a Deus que te abençoou, aí então você dará glórias a Ele, você dará louvor a Ele, e outra coisa, você trará oferta a Ele, trará adoração a Ele, você dará um culto a Ele, aleluia, e virá na casa dele e dará de graças. Por isso que Davi dizia, então irei no teu altar com ação de graças e te renderei louvor. Então por isso estou aqui, igreja, porque Deus trouxe nós aqui para fazer orações a Deus, para clamar a Deus, aleluia, para ser mais cheio da presença dele, ter mais a sensibilidade de ouvir a Deus, aleluia, aprender mais das suas vontades, aleluia, e ficar mais atento onde ele fala, para que ele não venha, aleluia, nos querer corrigir nós muitas vezes, aleluia. E muitas vezes a gente ouve coisas boas de Deus e nós não ouvimos. Muitas vezes você não viu que a Bíblia fala que aquele rei queria um profeta que profetizasse para ele. E ele estava tão acostumado com 450 profetas, só profetizando vitória, profetizando coisa boa, e dizendo para ele, você vai vencer, pode ir para a guerra, que você vai chegar lá e vai vencer. Mas você vê que o rei estava tão desconfiado, que mesmo com 450 profetas, um falso profeta, aleluia, ele falou, não tem mais um profeta aí, aleluia. Então você vê que 450 pessoas ainda não convenceu ele para acreditar. E o que ele fez? Ele falou, não tem outro profeta? Tem um homem chamado Micaias, que esse homem, ele profetiza, e ele é um servo de Deus. O profeta Micaias, manda chamado. Não, esse não. Esse não profetiza coisa boa, aleluia, ao meu respeito. Esse não profetiza nenhuma coisa boa, aleluia, para mim, aleluia. E eu nunca ouço coisa que é boa da boca dele. Faz o seguinte, traz ele para mim. Aí falando, vai, profetiza para o rei, que o rei vai ter a vitória na guerra, que o rei vai ser abençoado. E quando ele chegou lá, no meio do caminho, ele falou, vou falar tudo que Deus mandar. E quando ele chegou lá, ele falou o que Deus mandou. E o que Deus mandou, ele disse para o rei, que ele era idólatra, que ele era abominável, que ele não tinha graça de Deus, que ele ia para a guerra e ia morrer todos eles e todos os seus soldados na guerra. Aleluia? O que ele fez? Deu uma bufetada na boca dele. Aleluia? Você não vê que tem alguns crentes, de algumas dominações, de alguns lugares, quando encontram comigo, eles ficam fugindo, não porque eu sou chato. Porque um dia eles pegaram na casa de Deus, aleluia, e eles fizeram um golzinho, aleluia, cada um do lado, para o culto, e estava brincando de gol, aleluia, de chutinho. E quando eu cheguei lá para falar com o pastor, que eles viram eu já logo meio assim de longe, eles já temeram. Porque eles sabiam que quando ia lá para o pastor Hélio e dá a profecia de Deus. Porque eles reúnem, faz grandes eventos, e reúnem multidões, fica botada, coisa mais linda, pregação mais linda. Mas isso não convence. Aleluia. Só porque a igreja está cheia de gente, só porque tem aquela multidão. Aqui no juntamento de povo, aleluia. O povo vem porque vai vir um cantor, vai vir uma mensagem gloriosa, com promessa de avivamento, com promessa que vai ser coisa linda, de adoração a Deus, aleluia. E aí?
Só que você pode ver que é só show, só louvor, só canto, só isso aqui. Quando chega o profeta na mensagem e começa a pregar, igreja, só vai haver avivamento se haver conserto. Só vai haver avivamento se haver confessação de pecado. Só vai haver avivamento se converter a Deus. Só vai haver avivamento se Deus falar e você obedecer, irmão. Então hoje há muito engano prosperando por aí. E as pessoas hoje estão dormindo e Deus está falando, Deus está exortando, Deus está chamando nós, aleluia, para uma posição séria, aleluia, para que nós depois, diante dele, não viemos, aleluia, só que não vem coisa boa. E muitas vezes a gente sai com a cara lavada, né, com a cara baixa, por quê? Porque não ouviu, porque não obedeceu, e outra, porque foi infiel, aleluia. Então, certamente, agora é hora de nós, nessa noite, orarmos sempre a Deus e pedir a Deus discernimento, pedir a Deus para que, onde Ele falar, nós sentimos no nosso coração e que nós possamos, aleluia, se render perante a palavra de Deus, aleluia, e aceitar, aleluia. Aí no versículo agora 6, já tenho ouvido, olha para tudo isso, porventura não admites? Tem que agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, antes desse dia, delas não ouviste, para que não digas, eis que eu já sabia. Aleluia. Tu nem ouviste, nem o conheceste, e nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procedia muito perfeitamente e era chamado transgressor desde o ventre materno. Aleluia. Então você viu que o homem é conhecido de Deus desde quando nasce, desde quando ele está no seu quarto, em qualquer lugar. Aqui quantas pessoas veio? Hoje eu conto dos vencedores, irmão. Como que nós vamos ser vencedores em Deus? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que acatar aquilo que Deus está avisando, falando sempre antes, para depois ele vem e fala, olha, eu falei, você não ouviu. Agora, eu já sei verdadeiramente que você é isso que eu já sabia que você era. Aleluia. Transgressor, rei do vento, quer dizer, vai continuar nessa vida. Aleluia. Então as pessoas às vezes ouve, mas não aceita aquilo que ouviu. E a Bíblia diz, bem-aventurado é o que ouve, é o que vê, o que guarda e pratica. Se nós sabemos na igreja, fica ouvindo, chega daqui a pouco você vai falar, nossa, Deus falou comigo. Daqui a pouco chega na frente, Deus fala de novo. Daqui a pouco chega lá, a Bíblia e fala de novo. Todo dia ele está falando. E tentando falar, eu te conheço, eu já sei quem você é. Não adianta querer me enganar. Aleluia. E aonde que muitas pessoas acabam diante de Deus, por causa do seu joelho dobrado, por causa da sua humilhação, o seu arrependimento, ele alcança a misericórdia. Por isso que muitas pessoas, eles sofrem porque vivem de engano. Um dia um rapaz falou para mim assim, eu sou da igreja tal, a instituição tal. Então, Isaías 49, onde está mesmo? Jeremias 48, né? Isaías 48, versículo 8, né? Isaías 48, 8. Então você viu, um dia chegou um rapaz e falou para mim, eu sou evangélico, daí você viu, então você tem compromisso com essa palavra? Você tem compromisso com o altar? Você tem compromisso com a oração? Você tem compromisso com Deus? Você está ouvindo o que Deus está falando? O que Deus está mandando você está fazendo? O que Deus botou você para fazer, você está fazendo? Então, se você não está fazendo essas coisas, você entrou, sabe o quê? Mexer com fogo. Porque tudo isso será cobrado. O que você não fizer agora, você vai andar, você vai fazer o que você quer. Deus vai deixar. Ele não vai, de princípio, já vem com a justiça. Mas ele vai dar um tempo para você. E vai enviar algumas palavras, vai dar alguma alerta, vai enviar algum profeta para te exortar. Um dia eu fui pregar numa igreja e falei, Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Aí Deus falou, está vendo? Chama os dois pastores da igreja, que eles estão brincando, né? Por causa da construção do templo, um quer de um jeito, outro quer do outro, estão quase pegando no tapa. Me assaram até os caras, mano.
Como já aconteceu aqui, pastor veio aqui, aleluia, pediu oração porque ele estava desesperado, porque foi perseguido, porque ele ia buscar a sua arma para ir matar o outro. Nós orou, acalmou tudo. Mas irmãos, o que Deus fez? Mandou chamar eles lá, com ar de decência, e eu disse para ele, ó, Deus mandou vir aqui, eu estou nessa igreja, e certamente vocês estão brigando por isso e aquilo, eu vou ministrar a palavra, e quando eu estiver ministrando essas coisas, ninguém vai saber da igreja, Deus não quer envergonhar ninguém, mas vocês no outro dia pedem perdão, entra num acordo, porque senão os dois, aleluia, vai passar um processo de Deus, porque eu sou boca de Deus, eu sou servo de Deus, e eu não vim aqui na igreja de vocês, aleluia, para brincar. Eu vim aqui para falar aquilo que Deus mandou. Amém? Então por isso que então ele disse, no versículo 8, tu nem ouviste e nem a conheceste, e nem tampouco antecipadamente te abriram os ouvidos. Porque eu sabia que procederia muito perfeitamente e era chamado transgressor desde o ventre materno. Então eu já sabia, que já nasceu daquele jeito, aleluia, e não queria mudança. Porque aquela mulher poderia chegar e dar o dinheiro para mim, eu ficar alegre, é 700 pau. Meu irmão, sai da situação da gente. Ei, sem dente, banquendo, sem nada, toda a minha chuva levava a casa da enchente. Aleluia, comigo que Deus não dava, e Deus mandava um dinheirinho aqui, uma coisa lá, uma providência, e glória a Deus. Mas irmão, 700 ajudava, 700 hoje. Se hoje ajuda, imagina aquela época, uns anos atrás. Mas Deus falou para ela, não, você não cuida da sua filha, você trata mal os funcionários, você não ajuda ninguém, você não socorre ninguém, a senhora não vai ter minha bênção. Aleluia. Ela se ofendeu, irmão, foi embora, foi chorando. E a outra falou para mim, nunca mais vamos voltar aqui, porque não é assim que se fala com uma mulher. Eu falei, não, eu sou profeta de Deus, eu não estou aqui para ficar enganando ninguém. Ela não queria ouvir Deus, então Deus falou. Aleluia. Então quando Deus falou, aí ela fez isso. Mas você viu, demorou uns dias, voltou com o dinheiro. E aí, então, agora Deus então começou a viver o coração dela e começou a trabalhar nela, porque ela voltou arrependida. Então às vezes a verdade de Deus liberta o homem. E quando a pessoa não quer ouvir verdade, não quer aceitar a verdade, ele continua indo para o inferno. Amém? Continua desagradando a Deus. Continua nesse primeiro versículo aqui no 2, ó. Ora da santa cidade toma o nome e se firma sobre o teu Deus de Israel, cujo nome o Senhor de todos dos exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, eu anunciei e sempre anunciou a minha boca, e eu fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que era obstinado a teu serviço, e um tendão de ferro, e tem testa de bronze. Aí, um dia eu cheguei para o cunhado e falei para ele, ó irmão, Deus curou vocês várias vezes, deu tudo aí que vocês têm hoje, isso aqui, agora não tem mais tempo para vir na igreja. Aí esse dia teve no culto aqui, eu aguentou ficar meia hora de joelho. E eu peguei e falei para ele, irmão, Deus quer pôr uma palavra na sua boca, quer fazer você sacerdote, quer você ter presença no altar contínuo diante dele, e você fica negligenciando isso. Aí ele falou, não, mas eu vou, a mente das pessoas, eu vou trabalhar, depois que eu vou aposentar, depois que eu fizer todas as coisas, aí eu venho servir a Deus. Eu falei, mas e se Deus essa noite te retirar da terra? E se Deus levantou outro para o seu lugar? E se Deus não chegou ao ponto de desagradar de você? Porque agora é a hora que Deus está mandando ir, viu? Agora é a hora de você ir. Um dia eu teve um outro senhor, que ele falou para mim assim, quantas vezes vocês pregaram? Faz 40 anos. Ele alugou um salão da igreja, olha pra você ver, passava todo dia na porta da igreja no guarda lá, que era o guarda da escada. E ele foi, aí ele chegou um dia, ficou muito doente, pediu para nós orar, nós oramos, aí ali o evangelista, enquanto o pastor, e fomos na casa dele, oramos, Deus curou. Aí ele aceitou Jesus, veio para a igreja e batizou. Aí ficou uns tempinhos e tal, mas aí já estava de bengalinha, estava com 92 anos. E aí? Aí ficava chorando. Ai, agora não está dando mais para ir, não tem mais força nas pernas. Como eu gostaria de pregar o evangelho, como eu gostaria de ganhar alma para Jesus. Então você viu quanto tempo, viu? Quando ele quis já não dava mais, eu não tinha mais força nas pernas, estava vendo demais. Ainda bem que ele morreu salvo em Cristo, viu? Amém? O pastor Paulo levou eles uns dias lá, né? Levamos ele na sede várias vezes, demos um suporte para ele, bem de idade, levamos bem na frente do altar, no meio daquela multidão. Então vocês vejam, então hoje você está aqui.
aqui, você quer ser mais do que vencedor. Então você precisa cumprir, aleluia, e ouvir sempre a Deus. E mais rápido possível atentar quando Deus está falando. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai chegar diante dele, ele diz, mas eu enviei minha palavra, enviei o profeta, enviei minha mensagem, você não ouviu. E se você não quer ouvir, você pode ir. Deus falou isso para Efraim, ele falou para Efraim e Judá, eles foram infiel para mim, deixai-vos ir. Aleluia? Deus não segurou eles. Deus não falou, não fica não, se não quer ir. Deus apenas mandou avisar que eles não eram fiel e mais cedo ou mais tarde eles iam se arrepender. Por quê? Porque foram ingratos a Deus, foram curados, foram restaurados. Deus trouxe para o altar da casa dele. E certamente eles não assumiram o compromisso que ele ia assumir. Então por isso, gente, eu estou aqui como pastor, como sacerdote, e como nós começamos a ver Oséias 4:6, o meu povo foi destruído, porque tu, sacerdote, e tu faltou conhecimento. E por isso também te rejeitarei. E rejeitarei também os seus filhos, para que não seja diante de mim. Porque este povo fica só ouvindo essas coisas, e esse povo gosta dessas coisas, e você está fazendo para alegrar o povo, para que a casa fique cheia, para que haja multidão. Então por isso que eu queria ter muitos membros na igreja, mas só que eu não consigo, porque chega na hora, eu sou servo de Deus, e tem que dizer para uma pessoa, fica naquela igreja lá, onde todo mundo lá pode fazer o que quer, a semana inteira se encontra com eles, tudo dando de qualquer jeito, sua churrascada, batucada, quando tem um jogo de futebol com a bandeira do seu time, as mulheres tudo de shortinho pequeno, os homens tudo fazendo tatuagem no peito, tá não sei o que, fumando uma coisa, tem um cheiro de cocaína, tudo evangélico, amém? Vai, assim é fácil, meu irmão, fala para eles, por isso você está lá, né? Vem para cá que você vai aprender, aleluia, justiça de Deus, você vai aprender quem é o Deus de Israel. Um Deus, irmão, que não está brincando de ser Deus. Ele tem as suas leis, as suas palavras, e quando ele manda o pastor fazer, o sacerdote pregar certo, corrigir, exortar com a verdade, aleluia, porque se ele não fizer, ele vai ser cobrado. E aí um dia ele vai diante de Deus receber a coroa. Ele não vai ser repreendido por Deus. Tu, sacerdote, me rejeitaste, aleluia, para então você não vai ser mais diante de mim. Então temos que tomar cuidado, irmão. No altar pode vir muitos espíritos que atuam, revelações que não vêm de Deus, gente falando em língua que não tem de Deus. Como que você conhece quem está em Deus? Como você conhece uma pessoa que tem comunhão com Deus? O dia a dia daquela pessoa, a vida dele é que vai dizer, aleluia, para as pessoas que verdadeiramente dizem assim, Deus é contigo, aleluia, eu sou contigo. Porque foi isso que Deus falou para Josué. Se você temer, se você esforçar, se você obedecer, se você for corajoso, aleluia, e meditar na minha palavra dia e noite, então eu serei contigo. Hoje está a pessoa sendo enganado. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varão. Como que Deus é com uma pessoa, aleluia, que não ouve a sua palavra e não aceita? Uma pessoa que ouve a sua palavra e não obedece. Uma pessoa que não anda, aleluia, quando Deus manda ele caminhar, aleluia. Quer dizer, porque geralmente o Senhor tem que estar no comando de todas as coisas. Aí, irmão, a pessoa acaba ficando de dente limpo, aquela pessoa acaba não tendo mais presença de Deus. E muitas vezes pensando que está fazendo alguma coisa para Deus. Cantar louvor, até o mundo canta, não? Qualquer artista aí no mundo está cantando louvor aí, não. Qualquer pessoa daí abre a boca e canta, porque a Bíblia diz que quem foi não ouve. Agora, precisa ver se o louvor está sendo aceito, se a presença está sendo aceita. Porque muitas vezes Deus não aceita nem a oferta e nem a presença daquela pessoa. Hoje não, Deus aceita todo mundo, sim. Mas abriu o véu dos véus. Agora nós podemos entrar no Santo do Santo. Você entra, mas se você não permanecer na palavra, na doutrina, você não permanece no Santo do Santo. Ele foi aberto por Jesus, mas através do perdão dos pecados, para trazer o homem ao conhecimento de Deus, e agora conhecendo a Deus, passa a temer o seu nome, passa a obedecer e viver para Ele. E ele passa a ser agora servo de Deus, ministro de Deus, para viver diante de Deus. Por isso que ele falou em Apocalipse 1, tentando terminar, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aqui chegam muitos missionários, irmão. Chegam muitas missionárias, aleluia,
Um dia Deus falou para missionário, você é missionário, está fazendo missão. Aí, onde você congrega, qual o seu contato, de onde você veio, qual a sua origem? Não tem, entendeu? Então tem alguma coisa errada. Por quê? Sempre tem um acima. Ninguém vai ser enviado por Deus se primeiro não passou por aquilo. Primeiro ser servo, para depois ser líder. E muita gente subiu muita liderança, surgiram grandes pastores do nada aí, grandes sinais, grandes maravilhas. Mas será? Aleluia? Será que a palavra que estou pregando é de Deus, mas distorcida? Por quê? Porque se ele estivesse pregando a verdade, não tinha tanto povo daquele jeito. Por quê? Porque ele está pregando o evangelho de produto. Ah, vem que você tem isso, só cura, só isso aqui. Que adianta você ser curado para o inferno, irmão? Que eu estou deixando dar para ele cantar em nome de Jesus e ele ir para o inferno? Aí, é mais fácil ele ficar com os olhos, ficar assim mancando, mas com o coração regado em Deus. Apocalipse 1:5. Não que eu faça apologia que as pessoas não sejam curadas, essas coisas, não é isso. É que as pessoas estão sendo enganadas, irmão. E nós não podemos, amém? Se você quer ser mais do culto que vencedor, você tem que estar de acordo com as vontades de Deus. Por quê? Porque senão ele vai me cobrar e depois um dia vai cobrar você também. Aleluia? E todos terão que dar conta perante a Deus. Aleluia? Seja grande, seja pequeno, seja sacerdote. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus, e para ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eis que vem como nuvem, e todos os olhos verão, e até quando transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então você viu que ele trouxe para nós, nosso Deus, para sermos reis e sacerdotes. Então quer dizer, a igreja, ela exerce o sacerdotal. Se a pessoa não vive orar como sacerdote, se a pessoa não vive como sacerdote, tanto sacerdote na casa, em todo lugar, aonde ele for, ele tem que ser conhecido como sacerdote do Senhor. Ele tem que ter as características de Deus e outra coisa. Ele tem que viver, aleluia, a palavra de Deus. Por isso que eu encontro alguns profetas em alguns lugares, eles já vão saindo fora assim, pai e tal. Porque eu falo para o irmão, sabe, você não voltou de novo, você enganou de novo. Você enganou o irmão lá, você enganou o irmão aqui. Tem gente, irmão, que veio aqui e falou para mim, eu falei, irmão, foi para você congregar, você não quis congregar. Quis falar a verdade para você, aí você diz, não, ele é uma bênção. Por que não é uma bênção? O rapaz falava de língua e profetizava e revelava, ele disse que é uma bênção. Abriu uma igreja, encheu a igreja, aí passou todo mundo lá. Ele levou 42 mil, e fizeram um quartinho para ele, uma casa, tá, para ele ficar, um fogãozinho, e quando foram procurar ele, cadê? Ó, os 40. O nome dele não era aquele, e nunca mais ele veio aqui tocar no assunto, viu? Por quê? Porque ele foi enganado. Não é porque uma pessoa, uma vez ou outra, fala bonito, ou fala em língua, ou porque bate umas cadeirinhas, um banquinho, quer dizer que é sacerdote de Deus, não, viu? O sacerdote de Deus, ele tem as características, viu, de Jesus Cristo, de falar a verdade, exortar a verdade, amar, ajudar, conselhar, tudo isso ele faz, viu? Porque se ele não fizer, vai haver uma cobrança dele, porque ele é servo de Deus. E ele foi enviado para ser mensageiro de Deus. E ele tem que falar aquilo que Deus manda. Amém? E tem que ensinar aquilo que é a verdade de Deus. Ele não pode chegar nesses últimos tempos e ficar ensinando para aquela pessoa que ele é evangélico, que ele pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer. Aí ele usa aquela palavra, livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio é enquanto você não professou o nome de Jesus. Enquanto você começou a falar o nome dele, você começou a levantar as mãos para cima para ele, você começa a ter problema. Por quê? Isaías 48, você fala o meu nome, mas não em verdade e nem em justiça. Por isso eu tenho que tomar cuidado. Por quantos ora, mas será que Deus responde? Não, mas a Bíblia diz que aquela mulher orou, mas se você prestar atenção, se ouvires a minha palavra e guardares os meus mandamentos. Então ele diz, tudo que pedir orando, crendo, para não recebereis. Então todo mundo está falando com Deus. Chega gente aqui e fala, não, Deus me deu isso, Deus aqui, eu pedi essa noite, ele deu. Você encontra ela todo dia bebendo, todo dia cheirando, todo dia prostituindo, 3, 4 maridos, e está dizendo que Deus está dando tudo para ela. Eu disse,
Se então é o Deus que eu conheço, alguma coisa está errada, viu? Porque não é Deus que está dando essas coisas para a senhora. Não queria desanimar, ela disse, olha, isso aí a senhora está pedindo, o diabo está enganando, vindo com um monte de coisa, com facilidade, e só está dizendo que é Deus, viu? Aí o dia que você chegar diante de Deus, olha, eu pedi o seu Deus, eu não tirei nada. Aí eu queria que você foi o diabo, eu não tirei nada. Aí, se não era minha ação, você não via para mim, se não andava diante de mim, por que eu tinha uma obrigação com você? Porque eu tenho quem tem comigo. A Bíblia é bem clara, irmão. Se você tiver compromisso com Deus, Ele tem compromisso com você. Se você tiver compromisso com o testemunho, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com o altar, e outra coisa, uma das coisas que não pode deixar nosso coração é fazer as coisas pela metade. Temos que encerrar. Amós capítulo 4. Nós temos que encerrar. Aí mas os cultos do vencedor, e o pastor falou que Deus está entregando uma chave do carro para mim, chave de uma casa. Isso aí, irmão, é uma coisa que nós vamos ter, porque o Senhor, depois que muda o nosso coração, né, passa a ser obediente, fiel a Ele, a Bíblia fala que o Senhor vai honrar o seu servo, vai fartar o seu servo de pão. A Bíblia fala que terá dupla honra e não será envergonhada, viu? Aleluia. Ó, do negócio do carro. Amós. Um dia o diabo queria envergonhar por causa do carro. Amós é um pouco difícil aqui de achar, mas acha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos orar e encerrar. Aí eu estava com um problema. Eu tinha que pagar 2.000 do carro. E eu fiz. Dobrei o meu joelho aqui e disse, Senhor, sou teu servo. Vai aumentar juro sobre juro lá. E o rapaz que é crente deixou essas coisas para mim. E agora o documento eu preciso fazer. Senhor. Aí eu dobrei o joelho e comecei a orar. Senhor, eu não posso ser envergonhado. Eu preciso de uma bênção, eu sou teu servo. O Senhor tem visto me andar, o Senhor tem falado, eu tenho ouvido, Senhor, todo dia na tua casa, tem dedicado. Agora eu preciso de uma bênção. Aleluia. Aí você precisa de 2.000. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco subiu um homem, você lembra, Maria? Subiu a escada com um pacote de dinheiro, contando. E entregou e falou assim, eu vim aqui, eu senti de dar esse dinheiro para você, aleluia? Aí ele fez 2.500, aí cheguei aqui rapidinho, o outro falou, fala pro banco que não precisa aumentar mais não, que eu pago agora isso aí, aleluia? Por quê? Porque é Deus, irmão. Eu dou do ouro da prata. Se você é mesmo fiel, isso aqui nessa hora, pode contar com Ele, que Ele não deixa você na mão. Aleluia? Agora, Ele vai estar pedindo dinheiro para você pegar, sair com o carrão, para mostrar para as pessoas que você é abençoado, que você tem Deus. Pode ter certeza que nem pensa de Deus você recebe. Porque você faz por vaidade. Você nem faz para o seu reino, nem para a sua glória. Amós capítulo 4, versículo 4. Vinde Betel e transgredi Gigal, multiplicai transgressões a cada manhã, e trazei vosso sacrifício em 3 dias, e vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregai ofertas voluntárias e publicai-as. Está vendo? Porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Então você vê, aquela pessoa gosta que todo mundo vê o dízimo, a oferta, tudo que ele faz, é o que eu fiz para a igreja. Eu conheci uma igreja que a mulher deu todas as cadeiras. Quando o pastor começou a pregar disciplina, compromisso com o altar, vida com Deus, fidelidade, como é a palavra de Deus, você vai se chegar, tem que abrir uma porta, tem que ter o perdão, tem a misericórdia, mas só que você tem cada dia, aí você transformado em grande glória, mais sua semelhança para permanecer diante dele. Senão, aleluia, você vai embora, aleluia. Porque você não pode deixar eu ficar andar em trevas, porque senão você não vai aceitar mais as coisas da luz. Porque as trevas te cegam os seus olhos e cegam os seus ouvidos para não ouvir mais ele e me obedecer. Aí então ele estava dizendo, vocês estão cegos, a cada manhã vocês trazem oferta, traz dízimo, faz todas essas coisas, mas fica fazendo um monte de coisa, falando para todo mundo que dá oferta, e outra coisa, essas coisas gostarem, faz transgressão, briga toda manhã, não ora, não consagra a vida, aí nem nada, ainda vem perto de mim ainda. E por isso Deus continua falando, e também vos deixei de dentro limpo todas as vossas cidades, e com falta de pão, todos os vossos lagares, contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Então você viu?
Então aí não vem resultado, não vem resultado, a pessoa fica anos e anos, aleluia, e Deus está falando, só converter, que agora não tem mais nada, é só converter. Tudo que você faz é para glória, tudo que você faz é para dizer para o outro, eu tenho 3 mil para a igreja, aleluia. Você pode ver, tem gente que chegou aqui e dá, para ver no contexto dos irmãos que eu recebi 2 cheques de 5 mil no cada bolso, tomei uma camisa de 2 bolsos, fui no lugar, aleluia, saí da convenção, cheguei ali para jantar, eu ganhava janta, daqui a pouco tinha 2 pessoas esperando um cheque de 5 mil cada uma, aleluia. Por quê? Porque era Deus alterando, era Deus que falou, vai lá e põe cheque no bolso dele, E outras coisas que Deus faz é mandar pessoa estranha, Deus faz outras coisas, mas quando Ele quer nos corrigir, Ele quer mostrar para nós, às vezes o tempo vai mostrar para nós, por que não dá certo, por que não chega, por que não vem, porque Deus está querendo alguma coisa de nós, E Deus está querendo mais vida com Ele, mais obediência, está querendo que nós dê mais atenção na sua palavra e viva a sua palavra. Aí sim, então a Bíblia fala que a luz romperá, então será como a alva, e nós seremos brilhoso como uma estrela d'alva no Oriente, Então por isso não venha para a igreja, mas ele entender, primeiro agradá-lo, primeiro viver como Ele quer, primeiro ouvir o que Ele manda. Ele não vai mandar você fazer tantas coisas, mas Ele vai mandar sempre, vem para a minha casa orar, vai mandar você, seja de oração, abre o seu coração, renuncie o mundo, seja fiel, deixa as más amizades, deixa a sorte do encarecedor, se santifique agora, agora você tem um Senhor, agora você tem que aceitar para a transformação que eu vou fazer em você, porque você tem que parecer comigo, e você tem que ser o meu testemunho, você tem que dar testemunho de mim para as outras pessoas, e quando você faz essas coisas, você desce sobre você. Por quê? Porque você glorificou o Senhor, Ele também te glorificará. O testemunho é que traz as bênçãos de Deus para nós. Isaías 43, versículo 13. Não tem que encerrar. Olha a responsabilidade que Deus dá para uma pessoa. Tem gente, irmão, que a gente vai num lugar assim, não pode nem dizer que é da denominação, que escandaliza. 43, versículo, deve ser versículo 13, deixa eu achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se é isso mesmo. 43, versículo 10. Você viu que Deus já tinha falado com eles para congregar, tinha falado para eles ouvir, tinha falado para eles ter testemunho, e Deus então queria que todos vissem, aleluia, que era verdade a presença de Deus, a vida de Deus neles. Aí no 10 ele diz, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, meu servo aqui escolhi, para que saibais e me creiais e entendais, quer dizer que atenda tudo que eu falo, eu sou o mesmo que antes de mim Deus nenhum se formou e depois nenhum haverá, aleluia. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, fora de mim não há Salvador. Então você viu, Deus só faz sua testemunha, e para que entendais, para que saibais e creiais. Quando Deus fechou todas essas coisas, Ele disse, vós a minha testemunha. E depois que eu entendi o que é ser testemunha de Deus, não é testemunho de Jeová não, testemunho de Deus, de Jesus, aí então eu comecei a entender o que Jesus morreu na cruz do Calvário. Atos capítulo 1, versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria e os confins da terra. Todos os dias viviam os convertidos no templo orando, havia temor nos seus corações, dividiam os seus bens do que tinha, aleluia, e eles louvando a Deus e caíram na graça, e cada dia Deus acrescentando, aleluia. Vamos se ter pé, Deus que ensina o rico, Deus seja louvado. Sabe, você está aqui na casa de Deus, ouvindo essa palavra e chegando lá corrigindo as coisas que fala, corrigindo a sua disciplina, em vir para o culto. Nunca diga para Deus, eu tenho que ir não sei aonde. Não, venha primeiro sempre para Ele. Nunca fala, Deus espera que eu tenho que atender minha amiga. Nunca fala, Deus espera enquanto eu faço isso e faço aquilo. Porque Ele nunca vai aceitar, porque Ele é Senhor. Por isso Ele disse, vai, vende o que tem, joga fora, queima, pega, mas eu vou enterrar os mortos. Deixa os mortos enterrar os mortos e me siga. Quando
quando ouvir a voz dele, já vai ouvindo, já vai obedecendo, já vai caminhando e vai fazendo a sua vontade, porque vai chegar um dia, você vai ter crédito com ele, e quando você levantar as mãos para Deus, ou nem muitas vezes levantar as mãos, em qualquer tipo de situação, ele logo do céu, ele fala para Satanás: está vendo meu servo Jó, fiel e íntegro, e se desvia do mal, olha aí, ninguém há na terra como ele, aleluia. E quando Deus dá testemunho de nós, irmão, dos sacerdotes, verdadeiramente você vê que os milagres e os sinais acontecem. Levanta as mãos, diga a Deus nesta noite: abre meus ouvidos para ouvir a sua voz, Senhor, dá para mim entendimento, ó Pai, me desprende, ó Deus, de toda amarração, para que eu possa caminhar diante do Senhor, para que eu possa, Senhor, avançar, meu Pai amado, para que eu possa servir o Senhor verdadeiramente, ó Pai, porque hoje o Senhor tem que ser empregado das pessoas, o Senhor tem que dar o que as pessoas querem, ó Pai amado, mas eu entendi que não é assim. Tudo vai, Senhor, depois que eu servi-lo, depois que eu honrá-lo, depois que eu merecer, depois que eu sou santo do Senhor, então pode ter certeza, ó Pai, então terei todas as coisas aos meus pés, porque eu serei seu filho amado, eu serei o Senhor, ó Pai amado, representado através da minha vida, e os céus estarão abertos, ó Pai amado, quando eu passar, serei reconhecido, meu Pai querido, como filho de Deus vivo. Ah, Senhor, geração eleita do Senhor, ah, Pai querido, servo, Pai do Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, ah, testemunha viva nesta terra, e por isso nesta noite, ó Pai, liberta pessoas daqui, ó Pai, ó, rica da bababassou, ah, Deus, para que eles venham, Pai querido, repassou, ah, Pai, nós sabemos, ó Deus, ah, Pai, não podemos perder a sensibilidade, ah, Deus, temos que andar em conformidade com a sua vontade, ah, ó Pai, o Senhor tem que ser, meu Pai querido, nosso levantar, nosso deitar, ah, Deus, me ajuda, meu Pai querido, a permanecer diante de Ti na verdade, para que não seja reprovado, ah, Deus, quantos nesta igreja, quantos e muitos ministérios, ó Deus querido, ah, Vai querer, já não é conversão sincera, ah, Pai, nos ajuda a converter cada dia mais, ó Pai querido, ao ponto, ó Deus Santo, que todos digam: Ele sendo o Senhor, ah, Deus, para que nossa família seja abençoada, que a nossa geração seja abençoada, e as promessas cumpram do Senhor, ó Pai, através das promessas feitas a nós, e a nossa fidelidade diante de Ti. Abençoe os que chegaram agora, e leva cada um em segurança nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.